das verdades bíblicas, dos ensinos, e hoje dando início a uma série de estudos sobre os solas da Reforma Protestante. Possivelmente o que será exposto aqui nesses dias de maneira muito direta, com um equilíbrio prático, será a ponte ou um caminho, a luz para uma caminhada de aperfeiçoamento, de investimento, de aprendizado, pois o aprendizado dessas verdades da Reforma Protestante, quando colocados em prática aos nossos dias e equilibrado com a realidade da história, sem dúvidas o nosso tempo só tem a desenvolver, a crescer, como também a igreja, o corpo de Cristo em geral. Hoje nós falaremos sobre sola gratia, somente a graça. Durante a minha fala, nós vamos fazer aqui algumas leituras das Escrituras, então deixe sua Bíblia aí de fácil acesso, para que a gente tenha uma boa absorção de todo o conteúdo que a gente for meditar, refletir aqui nessa noite. Possivelmente o tempo que nós temos, nós não vamos conseguir de maneira muito completa nos aprofundar na realidade do que é totalmente sola gratia, somente a graça, essa ideia de somente a graça dentro do contexto da história da igreja, de tudo o que foi desenvolvido, dos pensamentos que foram elaborados, dos processos. Mas o que nós veremos aqui hoje será a base para que a gente consiga caminhar a partir desse fundamento de somente a graça a toda esta realidade de que foi exposta aí no período da Reforma, pós-Reforma e anterior à Reforma Protestante. Nós meditaremos aqui, iremos refletir sobre a perspectiva de somente a graça dentro do conceito ou da visão de Lutero. Então nós vamos aqui compreender as motivações iniciais da visão de Lutero, para que hoje nós tenhamos essa fundamentação e compreensão do somente a graça. Nós vamos aqui compreender algumas verdades interpretativas, ou seja, a hermenêutica da Reforma Protestante em relação à graça. Nós vamos aqui também compreender como o sola gratia ou sola gratia tem um grande equilíbrio ou está totalmente estruturado dentro de um contexto da Trindade, da união do Deus Pai, Filho e Espírito, e como essa união é capaz de nos conceituar com mais profundidade do que é somente a graça. No período da Idade Média, a igreja tinha Tomás de Aquino como o seu líder, como o teólogo do seu tempo. E quando Tomás de Aquino estava sob a liderança da igreja, todos tinham ele como o doutor angelical, ou o doutor dos anjos. Então, inicialmente, a Idade Média ela qualificou Tomás de Aquino como doutor dos anjos. Posterior a isso, quando vem Agostinho, a igreja o qualifica como doutor da graça. Então, dentro desse equilíbrio, nós estamos falando de um contexto antecedente à Reforma Protestante. Então, inicialmente, a ideia de sola graça, ou de somente a graça, se iniciou dentro da realidade do que foi ensinado por Agostinho. Então, Agostinho, dentro desse contexto da história da igreja, ele foi conhecido como doutor da graça. E qual que era a ideia principal dentro de todos os fundamentos que Agostinho desenvolvia nessa exposição sobre a graça? Nós podemos resumir o seu pensamento a partir de duas palavras: incapacidade moral. Dentro desse contexto da incapacidade moral, Agostinho desenvolve essa perspectiva de somente a graça. E o que essa compreensão de incapacidade moral
que Agostinho tinha significava. Essa compreensão de incapacidade moral dentro da perspectiva de Agostinho era que a queda ela foi tão corrupta, ou seja, ela teve um grande impacto, um tamanho impacto, que ela invade a humanidade de uma forma que nós nascemos, como a Bíblia mesmo nos define, em um contexto de morte espiritual. Em um contexto de morte espiritual. Então, lembrando, nós estamos falando de um contexto antecedente à Reforma Protestante, dentro da perspectiva de Agostinho, que foi o primeiro, possivelmente, dentro do que muitos acreditam, ser aquele que foi o precursor dessa fundamentação de somente a graça. Então, a sua ideia ou a sua perspectiva desse conhecimento se desenvolvia dentro dessa ideia de capacidade moral, ou seja, a humanidade é corrupta. O estado da humanidade é dentro de um contexto de morte espiritual. O que é essa morte espiritual? A humanidade vive dentro de um contexto de servidão ao pecado. Então, nós somos moralmente impotentes de nos aproximar de Deus. Então é dentro desse contexto que Agostinho começa a desenvolver a sua ideia de somente a graça. E essa ideia que Agostinho desenvolve, ou essa ideia que Agostinho reformula, é considerada dentro do contexto da Reforma Protestante. E é dentro dessa ideia de Agostinho que Martinho Lutero começa a desenvolver também as suas fundamentações ou a sua reflexão teológica acerca desse assunto. Não somente Martinho Lutero, mas como nós temos aí dois principais nomes dentro desse contexto da Reforma, então as ideias que Agostinho desenvolve dentro desse contexto de incapacidade moral influencia tanto Lutero quanto também João Calvino dentro das suas ideias de somente a graça. Então nós temos essa compreensão dessa incapacidade moral da humanidade. Então aqui surge a necessidade de uma compreensão de entendermos o que é a graça. Como a graça se manifesta dentro desse contexto de morte espiritual e nos retira desse estado que nós estamos firmados a partir dessa compreensão dos teólogos reformadores. Então, os dois conceitos principais que nós podemos ter dentro dessa realidade do sola gratia, de somente a graça, é basicamente dentro de duas implicações. E essas implicações são trabalhadas por Sproul. Eu trouxe aqui alguns livros para que durante a minha fala eu possa indicar a vocês, para que vocês possam compreender melhor os assuntos que são tratados. Então, nesse livro aqui, Sola Gratia, do Sproul, ele trabalha uma perspectiva de debates da ideia dos principais reformadores sobre a questão do livre-arbítrio, dentro desse contexto da graça. E dentro de tudo que Sproul conceitua dentro desse contexto da graça, ele qualifica que duas questões podem resumir toda essa realidade do que é o sola gratia. Então nós compreendemos dentro da perspectiva de Agostinho essa incapacidade moral da humanidade, a humanidade caída em pecado. E os conceitos posteriores a isso, ou de toda a ideia que é construída, se resumem dentro de duas questões. A primeira questão sobre a doutrina do pecado original. Então, uma das principais perspectivas que é trabalhada no sola gratia é essa perspectiva do pecado original. E o que é o pecado original? Os efeitos que o pecado desde Adão trouxe consequências para a humanidade. E a segunda característica dessa perspectiva de somente a graça é a doutrina da eleição. Então, dentro dessas duas implicações teológicas, o somente a graça é desenvolvido, é trabalhado dentro da perspectiva do pecado original e dentro desse contexto da eleição. Então, essas doutrinas, elas relacionam de maneira
completando uma a outra a ideia central do que é somente a graça. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Então, a partir dessa conceituação histórica, das interpretações do somente a graça, dentro do contexto de Agostinho, dentro do contexto de Lutero, e dentro dessas bases que são as implicações do somente a graça, nós podemos caminhar para compreendermos de maneira mais direta o que é o somente a graça. Mas a gente precisa também refletir dentro das questões o que são estes solas, ou os solas da reforma protestante, e como essas implicações desses solas podem dialogar com o nosso tempo, com a nossa realidade. É interessante porque Van Hooser disse que os solas, eles representam ou podem ser representados, Jônio, pelo contexto lá do Salmo 46, verso 1. Os solas, eles são socorro bem presente na angústia. Então, essa perspectiva de valorizarmos o que as ideias dos solas são expostas, são justamente esse diálogo para o nosso tempo. Assim como o sola graça teve a sua importância no contexto antecedente à reforma, no contexto reforma e pós-reforma, nós precisamos enxergar a realidade desse contexto do nosso tempo. Porque quando nós estamos falando da graça, de maneira muito geral, nós estamos lidando com a nossa salvação, como foi manifestada a ação de Deus a nós, e como deve ser a nossa atitude em relação a Deus e a sua graça que é manifestada. Nós devemos compreender, então aqui está toda a base, ou toda a fundamentação do cristianismo. Porque se nós temos uma ideia errada do que é a graça, do que é essa manifestação de graça, nós caminhamos distante para a realidade do Evangelho. Então, o sola graça, ou somente a graça, ela vai tratar de maneira muito específica todo um contexto de uma realidade do cristianismo. Então, o que o somente a graça não é? O somente a graça não é somente um apanhado de ideias, de conceitos, de diálogos, um apanhado somente de teologia, para que fique simplesmente uma reflexão na mente. Não, pelo contrário, essa conceituação que nós temos do somente a graça é uma manifestação de um relato que a Bíblia narra, ou que os tempos e fatos antecedentes da história narram acerca de Cristo, da obra de Cristo, como Cristo se volta, ou seu propósito de sacrifício é voltado à humanidade com a finalidade de nos resgatar. Então, o que o sola graça é? É uma narração, a partir de toda a realidade das Escrituras, o que Cristo fez por nós, como Deus trabalhou através de Cristo a nós. Então, esses atos de somente a graça, eles se estendem por todos os testamentos, Antigo e Novo Testamento, e nos dão uma ideia. Isso aqui é muito interessante. Nos dão uma ideia, ou nos leva a uma compreensão da verdadeira identidade de Deus. Isso é muito necessário. Sabemos compreender dentro desse contexto da manifestação da graça, nós compreendermos a identidade de Deus que nós servimos. E o que isso soma a nós? O que nós compreendemos olhando para as Escrituras? Eu disse que esse diálogo de somente a graça, ele é um diálogo que pega o contexto de Antigo e Novo Testamento. Então nós temos essa visão da manifestação da graça nos dois testamentos. Nós observamos um exemplo. Nós podemos observar como a graça se manifesta quando Deus liberta o povo do Egito, da prisão do Egito, daquele contexto de sofrimento. Isso é uma das marcas da manifestação da graça dentro da realidade do Antigo Testamento. E dentro da compreensão do Novo Testamento, nós observamos, através de Cristo, como Cristo nos liberta da prisão do pecado, deste contexto de dor, de sofrimento, como a graça se manifesta. Então,
aonde está a fonte primária da manifestação da graça, ou para a compreensão do que é a graça? Necessariamente a partir de todos os fatos que a Bíblia nos expõe, ou que a Bíblia nos permite compreender. Então, o que é a Escritura? Ela é uma narrativa, uma exposição que nos comunica o que é a misericórdia de Deus. Como a misericórdia de Deus se manifestou na história de Israel e como os feitos de Jesus, por meio dos quais são manifestados através do Pai, adotam um povo, e através desse povo adotado, nós somos levados a sermos chamados filhos de Deus. Então, essas são algumas implicações necessárias dentro desse contexto do que é essa manifestação da graça. Então, por que devemos recuperar essa visão ou essa compreensão do que é a graça? Então, a recuperação dessa imagem do que é somente a graça, ela significa de maneira muito geral, dentro do nosso contexto da nossa teologia, é uma compreensão atenta às obras manifestadas dentro da realidade narrativa das Escrituras para o nosso tempo. Então, o que é somente a graça? Ela pega a fé, a manifestação da fé, que é uma fé contemplativa a partir do texto bíblico, e torna uma realidade da nossa compreensão dos feitos do Deus triuno, que quando nós vamos compreender essa ação trinitária dentro do contexto do sola graça. Essas são algumas dessas implicações que devemos compreender para que possamos desenvolver uma caminhada eficaz, uma caminhada cristã eficaz. Então, essa expressão somente a graça ou graça somente, ela não pode ser compreendida dentro de um contexto limitado. Limitado onde? Dentro de um contexto somente de salvação. Mas, como eu disse, ela deve nos levar a compreender quem é Deus. Essa compreensão da somente a graça deve nos levar a compreender o seu amor por nós. E dentro dessa compreensão do seu amor, nós devemos ser levados a amar a Deus pela realidade do seu ser. Essa compreensão de somente a graça não é simplesmente uma demonstração do que foi feito por nós, mas é que compreendemos a identidade daquele que fez por nós. Leva-nos a compreender os feitos das boas novas, porque de maneira geral nós temos uma compreensão muito errada do que é as boas novas, do que é o Evangelho, porque nós centralizamos a nossa compreensão do que é o Evangelho simplesmente do que Deus fez por nós. Mas quando a realidade do Evangelho, das boas novas, é testemunhar sobre Cristo, Cristo é o centro, Cristo é um testemunho das boas novas. Então, essa compreensão de somente a graça nos leva, dentro desse contexto, a nos aproximar dentro de uma verdadeira comunhão, dentro de uma realidade verdadeira. Somente a graça não se limita a feitos a nós, mas somente a graça nos leva a compreender o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, os verdadeiros feitos de Cristo. Então devemos ter a nossa visão dentro dessa realidade, e a partir disso nós compreendemos e caminhamos a entender o que os reformadores estavam querendo ter a partir do seu discurso de somente a graça, ou o que eles queriam trazer para a realidade do tempo deles, essa conceituação de somente a graça, ou que todo esse trabalho, ou esse labor teológico que eles desenvolviam, estava tendo como finalidade. Porque a reforma ela começa com uma indagação, com um questionamento dentro de um contexto da salvação, dentro de um contexto soteriológico. Sim, a reforma protestante começa dentro desses termos. E qual que é a indagação que se inicia dentro desse contexto da reforma? Como eu posso obter a salvação?
Nós estamos enxergando aqui essa conceituação de reforma protestante. Nós iniciamos falando daquele que foi o precursor do somente a graça, e como essas ideias de Agostinho influenciam Lutero. Então os nossos olhos aqui serão fixos dentro desse contexto da realidade da vida de Lutero. Então a primeira indagação a partir de Lutero e dos outros reformadores posteriores começa dentro desse contexto, sobre a salvação, ou como obter a salvação. E partindo dentro desse contexto de salvação, dentro dessa indagação, é levado a outro questionamento: aonde está a igreja verdadeira? Então há um equilíbrio da visão que os reformadores tinham, dessa compreensão do que é o somente a graça, ou do que é a graça. Você entende que o primeiro questionamento é uma questão: como posso obter a salvação? Aí muda o discurso. O discurso não se limita mais ao eu, mas parte ao nós, igreja. Onde pode ser encontrada uma igreja verdadeira? E aonde está alicerçado esses pilares da verdadeira igreja? Dentro dessa fundamentação do que é a graça. Porque qual é a realidade da igreja? É esse testemunho. Então, se a igreja caminha distante a essa realidade, desse zelo, em fundamentos gerais, não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja bíblica. Qual era o contexto que faz ou que desenvolve essa reflexão de Lutero? Lutero olha para o seu tempo, observa como a igreja estava lidando com questões relativas à salvação, ao sacrifício de Cristo, e estava colocando a necessidade de práticas ao invés da verdadeira compreensão da graça. Então daqui a pouco nós vamos compreender essa visão de Lutero. Mas os primeiros questionamentos partem dentro dessa questão: como pode se obter a salvação? E a partir dessa compreensão parte-se para um outro questionamento, de uma maneira mais singular: aonde pode se encontrar uma igreja verdadeira? E todas essas questões, elas são trabalhadas e ligadas dentro do contexto do Evangelho, da graça de Deus, que é manifestado em Cristo. Então, eles partem, ou a perspectiva que começa a estar na mente dos reformadores é dentro desse contexto. Essa visão do que é a salvação, essa visão da igreja, a necessidade dessa compreensão. E partindo disso, os olhos atentos são levados a uma interpretação das Escrituras, que, como nós já falamos e observamos, está toda a narração de toda a manifestação da graça de Deus. Então, parte-se dentro dessa compreensão, dessa visão de questionamentos, a uma questão agora interpretativa das Escrituras, uma prática hermenêutica relacionada aos textos bíblicos do que é a graça. E essa recuperação desse sola, ou desse somente a graça, feito pela reforma, ela é uma recuperação, de uma interpretação verdadeira dos temas bíblicos. Ou seja, estava tendo uma desvalorização à mensagem central das Escrituras, ou uma negligência por parte dos líderes da igreja acerca da verdadeira, ou do verdadeiro testemunho acerca do que é a salvação. Então é dentro desse contexto. A reforma, ela traz esses olhares atentos para uma interpretação verdadeira das Escrituras. Então, o que poderíamos compreender da reforma protestante? Ela é um evento interpretativo, ela é um evento hermenêutico, onde os olhos estão atentos à verdade ou verdadeiro testemunho das Escrituras. Então, a partir disso, os reformadores, eles são levados a ler as Escrituras de uma forma diferente. Como assim de uma forma diferente? Para ouvir o que Deus estava dizendo através das Escrituras. Então aqui nós temos algo muito interessante, que só há ação de Deus quando Deus está falando.
Isso é assustador, quando nós somos levados a isso, a compreender que a reforma protestante é um retorno à interpretação verdadeira das Escrituras, aonde os reformadores começam a ouvir Deus. Aqui está o centro, aqui está a realidade do que deve ser colocado para a igreja. Deus só age quando há espaço para que a sua voz se manifeste. Uma igreja verdadeira é uma igreja comprometida com o ensino das Escrituras. Uma igreja verdadeira é uma igreja que valoriza a voz de Deus. Uma igreja verdadeira é uma igreja compromissada com esta realidade. Porque a salvação ela é justamente que nos leva a entender que nós só teremos uma verdadeira compreensão da essência do caráter divino quando nós somos levados a olhares atentos, a compreendermos a realidade do Evangelho. Porque quando somos levados a essa compreensão do Evangelho, nós entendemos os feitos de Jesus. E isso se aplica para a igreja. Se as Escrituras perdem a primazia, não é simplesmente Deus parando de falar, mas é Deus parando de fazer. Porque a verdadeira salvação se manifesta no testemunho fiel do que é a manifestação da graça. Então nós somos levados a questionamentos nos nossos tempos. Por que não se vê milagres? Porque se não se vê os feitos do Espírito? Por causa desse distanciamento da igreja. De maneira geral, tem exceções, graças a Deus por isso, desta realidade interpretativa das Escrituras. Abre-se espaço para modismos, abre-se espaços para movimentos que não são ligados e alicerçados nas Escrituras. A visão de graça é banalizada. A interpretação da graça não é mais a essência em Deus através de Cristo e equilibrado dentro da ação do Espírito conosco, mas é visado o que o homem faz em relação ao seu hoje, não ao que o homem é alcançado através da graça que se manifesta para uma perspectiva eterna. A visão do eterno é retirada, a visão do presente é colocada. Então, quando a voz de Deus é retirada do nosso contexto, caminha-se para essa realidade de fracasso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente nesse caminho, dentro desse processo. Então, nós compreendemos que a interpretação das Escrituras, ela é somente a graça. Ou somente através da graça nós temos essa compreensão do testemunho das Escrituras, ou nós podemos compreender o que as Escrituras estão manifestando. Então, essa manifestação da interpretação bíblica, ela está estruturada dentro de 3 iniciativas divinas de comunicação. Então, por que a interpretação das Escrituras é somente a graça, ou nos leva a essa compreensão? Porque dentro desse contexto das Escrituras, nós temos iniciativas divinas de comunicação. Guarde essa palavra, iniciativa divina. A partir de Deus, Deus decide se comunicar. Então, nós podemos dividir esse contexto de somente a graça dentro da interpretação das Escrituras, dentro de 3 processos diferentes. O primeiro processo é a iniciativa de Deus, dentro do contexto da história, de se revelar a Israel, por meio das palavras dos seus servos, por meio das palavras dos profetas. Dentro dessa iniciativa de Deus se revelar, há a primeira manifestação desse contexto da graça de Deus decidir se tornar
ou se manifestar a compreensão do intelecto humano. O segundo se manifesta agora a partir da iniciativa de Deus através de Cristo. É Deus se revelando, é o Pai assumindo e manifestando através de Cristo a forma humana. É uma iniciativa que parte de Deus. E a terceira iniciativa é uma iniciativa interrupta dentro do nosso contexto, do nosso tempo, que é a iniciativa do Espírito, trazendo uma iluminação, abrindo o nosso coração e a nossa mente e fazendo com que nós estejamos envoltos à realidade do testemunho das Escrituras, para que possamos compreender a manifestação da graça de Deus no nosso tempo. Então, no contexto de Israel, a graça foi manifestada através dos servos, através dos profetas, dentro de uma iniciativa de Deus de se revelar. Nos tempos de Cristo há a manifestação através do seu testemunho, do seu ensino, da sua pregação, da pregação dos discípulos, através do seu sacrifício que se torna o marco dessa manifestação. E agora, dentro de uma terceira iniciativa, a iniciativa do Espírito, que alcança o nosso tempo e ilumina a nossa mente, para compreendermos o testemunho das Escrituras sobre o que é a graça, a enxergarmos a essência do sacrifício de Jesus. Então, a interpretação das Escrituras é uma interpretação de graça. Isso é belo. Esse contexto é muito necessário. Então, Jesus ele é cheio de graça. Jesus ele é cheio de verdade, porque ele é o ponto máximo dessas três iniciativas de manifestação de graça, dessa comunicação de Deus. Então, a partir desse contexto de Cristo como sendo o ponto máximo dessa comunicação, traz à nossa realidade, ou ao nosso tempo, essa compreensão de interpretar essa singularidade da graça. Ok? E Lutero ele caminhava dentro desse princípio de interpretação, que as Escrituras elas não poderiam ser interpretadas como qualquer acadêmico olharia para um texto, dentro de um contexto filosófico, dentro de qualquer outro contexto, usando dos seus recursos próprios para a compreensão do que está sendo testemunhado, do que está sendo trabalhado. Mas a partir da compreensão de Lutero, se há essa ligação dessa interpretação a partir dos recursos humanos, aqui não há manifestação de uma interpretação do que é somente a graça, porque está levando a compreensão da mente humana que a própria interpretação das Escrituras ela é levada ao feito de obras. Então, no testemunho ou no trabalho da perspectiva de somente a graça de Lutero, o homem é totalmente independente do Espírito no ato da interpretação, porque é a terceira iniciativa comunicadora de Deus. Então, até mesmo no nosso processo interpretativo, há uma manifestação de graça. Porque quando se foge desse recurso da graça, se parte para a prática das obras. E a realidade do somente a graça quebra esta realidade, quebra todo esse contexto. Então, dentro desse contexto, as Escrituras, dentro da perspectiva de Lutero, era ela que tinha efeito sobre o ouvinte, ou do leitor, daquele que se inicia dentro do processo interpretativo. Então, não era eu, abrindo as Escrituras, e aqui por minha questão própria, teria a interpretação dessa comunicação. Pelo contrário, através dessa iniciativa comunicadora, a Bíblia, através da manifestação da iniciativa do Espírito, comunicaria a mim essa realidade da graça de Deus. Esse equilíbrio da reforma dentro desse contexto da interpretação, ou dentro desse contexto hermenêutico, é perfeito, é belo. Então, partindo desse contexto, dessa interpretação, dessa
manifestação da graça das Escrituras comunicando ao homem o centro da graça, é que Lutero é alcançado por essa realidade. Lutero vive isso em prática. É por isso que ele ensina dentro desse contexto que a própria Bíblia comunica a essência do somente a graça, porque a sua realidade de contexto da compreensão de somente a graça parte desse princípio. Então, como inicia-se essa interpretação de Lutero do somente a graça? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Então, nós vamos aqui entender o porquê que Lutero trabalha essa perspectiva dessa comunicação das Escrituras ao homem. E dentro dessa própria comunicação há essa manifestação da graça. Então, Lutero se desperta em relação a essa verdade bíblica do sol da graça a partir da sua leitura, do seu processo interpretativo desse texto, principalmente no versículo 17. Mas vamos ler aí a partir do 16. Olha o que nos diz o texto bíblico aí na perspectiva do apóstolo Paulo. Paulo escreve: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quando Lutero se debruça sobre essa realidade desse texto da justiça de Deus, ele começa a enxergar o seu tempo e a sua realidade com outra perspectiva. Porque dentro do contexto do catolicismo que Lutero vivia, ou dentro do contexto prático de Lutero, as exigências, ou dentro do contexto da salvação, se desenvolvia a partir das exigências que a igreja colocava como necessidade para que a salvação fosse alcançada. Ou seja, dentro do contexto do batismo, dentro do contexto dos sacramentos, dentro do contexto das indulgências. Então, tira essa perspectiva da verdadeira essência do que é somente a graça. E esses feitos, ou essa realidade do seu tempo, começa a tormentar Lutero. Lutero havia se encontrado com essa realidade do texto. E essa realidade do texto estava no seu coração. O que é isso? Comunicação. Esse feito de comunicação estava se desenvolvendo. Então, Lutero até lembra muito Agostinho dentro desse contexto de indagações e de questionamentos. Então, Lutero começa a se questionar sobre esse contexto do que era necessário para que ele se tornasse justo, ou o que o definiria como sendo justo, ou seja, de maneira geral, o que faria para que ele alcançasse esse encontro verdadeiro com a justiça de Deus. E isso para Lutero se torna um fardo terrível. Aí depois de uma grande luta, desse processo interpretativo, dessa comunicação, Lutero chega à seguinte compreensão. Ele chega à seguinte compreensão: de que a justiça de Deus, ela não é uma exigência. Ou seja, aquilo que fazia com que o pecador fosse alcançado pela graça não eram exigências expostas pela igreja, mas a manifestação da graça era uma doação. Doação de Deus ao homem. É dentro dessa perspectiva de compreensão que Lutero começa a ter essa realidade da verdadeira, ou do que é realmente e somente é graça. E Lutero disse que quando ele encontra a esse testemunho dessa perspectiva de Lutero, que quando ele encontra e se torna com essa comunicação da realidade do texto, era como se ele tivesse entrado dentro de portas e que o levasse e conduzisse ao paraíso. Um processo de libertação. Então, a partir de todo esse contexto, Lutero começa a enxergar as Escrituras com um novo sentido. Então, o que Lutero compreende? Que essa manifestação da graça
essa manifestação de justiça, ela é uma manifestação que não depende de uma iniciativa humana, mas toda essa iniciativa parte de Deus. É uma justiça ativa da parte de Deus ao homem, é uma promessa eficaz de Deus ao homem. O coração de Lutero é cheio dessa realidade. Então ele entende essa realidade dessas três perspectivas comunicativas dentro de todo o contexto da narrativa dos textos bíblicos. Ele entende a realidade do somente a graça dentro do contexto dessas perspectivas comunicativas, dentro dessa perspectiva do apóstolo Paulo. Isso é perfeito. Então, partindo dessa compreensão, aqui está a chave para uma verdadeira interpretação do que é o somente a graça. Versículo de número 16, capítulo 1, vamos ler novamente, diz-nos o seguinte: Paulo está escrevendo, Paulo está dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação. Então, aonde inicia essa perspectiva da realidade do que é o verdadeiro conceito de somente a graça? Dentro dessa interpretação do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma doação de Cristo. Foi essa mensagem que o Evangelho carrega, é essa manifestação de Cristo comunicando à humanidade a partir do seu sacrifício. Uma doação de amor, uma doação de resgate. Então, a fonte primária, um dos caminhos para que haja uma verdadeira interpretação do somente a graça, é uma diferenciação entre Evangelho e entre lei. E Lutero ele trabalha essa perspectiva dessa divisão da verdadeira compreensão do que é o Evangelho e do que é a lei. Isso é interessante. Então, o que Lutero considerava dentro desse contexto? Lutero ele considerava esse contexto do Evangelho sendo indispensável dentro da compreensão do que é o somente a graça. Então, Lutero ele defendia a seguinte ideia: a lei, o seu testemunho, é um testemunho de ordenanças. Então, a lei ela vai comunicar ao homem: faça isso e você alcança a graça. Faça isso e você encontra a salvação. Então, dentro da perspectiva de Lutero, ele trabalha isso. A lei ela ordena, mas nada é feito. Nada é feito desse encontro da salvação ao homem. Mas a graça, ela diz: creia nisso. E a partir desse ato do crer, tudo é feito. Paulo testemunha isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Crê com o coração, confessa com a boca e encontra a salvação. Então, Lutero ele faz essa divisão, essa dicotomia do que é necessariamente o Evangelho. É uma doação ao homem, desde aquele processo das comunicações que Deus faz, dos três processos, Deus comunicando a Israel através dos seus servos, através dos profetas, Deus comunicando com a humanidade através de Cristo, e a iniciativa comunicadora que é interrupta, a comunicação do Espírito. Então, a lei, ela é uma prescrição de obras. Ela é uma prescrição de obras, de uma necessidade, de uma justiça humana. Mas a vontade, ela é escravizada. A vontade do homem dentro desse contexto, ela é escravizada. E dentro desse contexto, ele é incapaz de ter obras tão justas que os leve a ter um encontro com a salvação, que é o que eu disse inicialmente dentro dos contextos, dos dois pilares da reforma. O contexto do pecado original: toda a humanidade está caída. Como a humanidade caída pode se levantar e fazer algo relacionado a Deus para que a salvação encontre? Isso é ilógico, não há lógica nisso. Então, até mesmo a atitude de cumprir a lei era um propósito fracassado. Porque a própria lei mostra a incapacidade do homem relacionada aos seus feitos
e mostra essa necessidade de aproximação das Escrituras. E dentro da perspectiva de Lutero, ele trabalha que a Escritura ela é dividida dentro de dois contextos: mandamentos e promessas. Mandamentos e promessas. Esse testemunho da lei e esse alcance da manifestação da graça. Então, um dos centros que Lutero defendia dentro da sua perspectiva é que quando olhamos para o que Moisés testemunha, para o que Moisés relata, ou dentro de toda a perspectiva da formação da lei, nós encontramos Cristo, nós encontramos o testemunho centralizado dessa mensagem de Cristo. Então, um livro muito interessante, que pode ajudar dentro dessa compreensão, que é o livro do Walter Kaiser Jr., Plano da Promessa de Deus. Um livro maravilhoso, que te ajudará dentro desse contexto a entender o plano da promessa de Deus desde o início dos textos da narrativa do texto bíblico. Ok, agora que há uma questão confrontadora que Lutero trabalha. Lutero fala dentro ainda desse contexto de evangelho e lei, que os evangelhos eles podem ser lidos de maneira incorreta, de maneira equívoca. Agora eu te pergunto, Jesus ele é um modelo de vida? Pergunta retórica, pensa aí, Jesus é um modelo de vida? Dentro da perspectiva de Lutero, não. Não somente Jesus era um modelo de vida. Por que Lutero trabalhava essa perspectiva? Se assusta não. Lutero ele trabalha essa perspectiva porque ele mostra que quando nós olhamos para Jesus simplesmente como um modelo de vida, há aqui implicações de manifestação da lei. Por quê? Porque aqui o leitor ele comete um erro. Ele olha para Jesus como Moisés. Por quê? Dentro de todo o seu contexto, ele olha para a sua realidade e se pergunta: o que Jesus faria? Então Jesus não é somente um modelo de vida. O Johnny pode ser um modelo de vida para mim. Dentro do meu contexto, eu olho para o meu tempo e penso: o que o Johnny faria dentro desse contexto? Mas o Johnny se tornando simplesmente o meu modelo de vida não é uma relação de implicação da manifestação da graça. E é justamente isso que Lutero está trabalhando, porque quando nós olhamos para Jesus simplesmente como modelo de vida, nós estamos fazendo uma limitação, nós estamos limitando o que necessariamente Jesus testemunha em nós. Então nós precisamos, pelo contrário, discernir nos evangelhos o significado do que é a verdadeira centralidade de Cristo, porque nós não olhamos para Jesus simplesmente como um modelo de vida, mas nós olhamos para Jesus como um presente para nós. Aleluia. O seu sacrifício como um testemunho, uma manifestação de graça. Então, além de um modelo de vida, para uma razão de prática, porque se eu olho para Jesus como modelo de vida, eu estou olhando simplesmente como modelo de obras, mas não estou olhando como modelo de salvação. E é por isso que Lutero quebra e faz essa ligação de que se eu olho para Jesus só como modelo de vida, eu olho para ele como simplesmente uma manifestação de vida. Jesus não é somente um modelo de vida. Jesus é o nosso presente. É por isso que nós devemos compreender. É por isso que nós devemos compreender a identidade do nosso Deus, de compreendermos o propósito da salvação, da manifestação da graça e distinguir o que é o Evangelho. E quando compreendemos o que é o Evangelho, nós entendemos que ele é o ponto mais elevado do cristianismo. Ele é o ponto mais elevado do cristianismo. Por quê? Porque o homem está caído em pecado, mas a manifestação de Cristo, com o seu amor amoroso, nos abraça e nos leva. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo.
Glória a Deus. Caminhando para o final. Então agora nós passamos a compreender toda essa base hermenêutica da reforma, todo esse contexto, essa perspectiva de Lutero. Então agora nós caminhamos para um ponto central do somente a graça, que é o caráter trinitário do Evangelho. O caráter trinitário do Evangelho. Então, o que a graça de Deus ela testemunha? A graça de Deus ela vai testemunhar a forma como o Pai, o Filho e o Espírito eles compartilham o seu amor e também a sua luz a nós. O que é isso? A graça ela mostra Deus por nós, Deus sendo por nós, manifestando Cristo, Cristo conosco e o Espírito entre nós. Essa é a realidade trinitária do que é somente a graça dentro dessa perspectiva. E é justamente dentro desse equilíbrio trinitário que toda a teologia ela é desenvolvida. Então, embora as três pessoas da Trindade elas participam de tudo que Deus está fazendo, nós podemos fazer uma divisão dessas atribuições de cada pessoa da Trindade. Já estou caminhando para o final. Primeiro, o Pai. Qual que é a ação do Pai dentro da manifestação da graça? O Pai é aquele que torna a graça possível. Ele é o amor que cria. O que é isso? O Pai é a graça originadora. Ok? E o que é o Filho? O Filho é aquele que concede vida. É aquele que nos redime. É por isso que a vida, a salvação, nós encontramos em Cristo. Então a manifestação de Cristo é uma graça salvadora. E o Espírito, ele é a finalidade da graça em conceder luz a nós. É uma manifestação de uma graça para santificação. É uma graça iluminadora. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 1. Versículo de número 13. As Escrituras nos diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Olha a necessidade do Evangelho, olha o testemunho do Evangelho. E tendo nele também crido, fostes selados. Olha, crido no Evangelho. Qual que é a manifestação do Evangelho? Cristo. Então é impossível fazer uma divisão desse caráter trinitário, porque se há uma manifestação de salvação, diretamente há essa manifestação do Espírito. E Paulo diz, dentro dessa manifestação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? Que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então há esse caráter trinitário na manifestação da graça. Paulo escreveu lá em Romanos 8, versículo 13: se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito vocês forem mortificados, as obras da carne, ou seja, matarem as práticas da carne, através do Espírito, porque não é feito humano, você não tem iniciativa sozinho, é uma graça, é uma manifestação de graça. Então, vocês são movidos pelo Espírito, vocês são vivificados pelo Espírito. É essa a realidade. É uma manifestação de fé. Então, a salvação ela ocorre tanto por meio da Trindade, como ela também nos leva à Trindade, porque o Deus Pai é o Deus que cria, é a graça provedora, é a graça que provê. Cristo ela é a graça que nos redime, é a graça salvadora, e o Espírito é o Espírito que nos permite, no nosso caminhar cristão, a prática da santidade. E o que isso nos mostra? Que nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos dependendo desse caráter do Evangelho trinitário, da graça. Sim. Jesus vai orar. Isso é relatado por João, capítulo 17, versículo 24, uma oração sacerdotal. Aí Jesus diz assim: ó Pai, Deus, Tu me amaste antes da fundação do mundo. Então esse testemunho de Jesus
quebra toda a ideia que muitos podem chegar a acreditar de que Deus precisa do mundo para amar. Nós entendemos que Deus não precisa do mundo para que Ele possa manifestar o seu amor, porque o próprio Deus é amor, e isso é testemunhado por João. Glória a Deus. Então nós entendemos essa compreensão, essa dependência, essa manifestação da graça. Então agora nós chegamos e aqui eu concluo. O propósito final da graça é nos levar à verdadeira comunhão com Deus. Paulo escreveu que pela graça nós somos salvos, e nós que estávamos mortos em pecados, nós fomos ressuscitados. Então o Evangelho ele não é simplesmente manifestação de perdão de pecado, para que quando você morra você vá para o céu. O Evangelho ele é uma manifestação de uma restauração de relacionamento entre Deus e o mundo. Jonathan Edwards escreveu que a grande coisa que Jesus Cristo comprou para nós foi a comunhão com Deus, que só é possível se tivermos o Espírito. Aí de uma forma em diálogo, vem Diego de Bonhoeffer, John, escreve o seguinte, que a igreja é um novo desejo e um novo propósito de Deus para a humanidade. Você lembra das indagações que foram iniciais da reforma? Como que eu posso alcançar a salvação? Aí depois qual foi o questionamento? Qual que é a marca ou o que é uma igreja verdadeira? Porque a graça ela nos leva a isso, a um relacionamento. Deus disse ao povo lá em Levíticos, testemunhado por Moisés, capítulo 26, versículo 12: eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Esse é o propósito de Deus desde os tempos. Então a comunhão ela nos faz participar da união em Cristo. Então o propósito da graça é estabelecer um relacionamento, uma união. Então o propósito da graça é unir todas as coisas em Cristo, coisas nos céus e coisas na terra. Abre aí sua Bíblia, Efésios 1, versículo de número 7. Olha o que as Escrituras nos dirão. Em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Agora olha isso aqui, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Você crê nessa palavra? Olha a beleza do Evangelho. Então, essa compreensão da graça ela não é uma compreensão limitada. Não é simplesmente o que Deus fez por mim, mas é uma ligação de um verdadeiro relacionamento, uma comunhão. A perspectiva da graça é uma visão contemplativa do corpo de Cristo, da igreja, da verdadeira comunhão da igreja com Deus. Então, uma verdadeira marca de uma igreja que caminha diante desse caminho da eficácia de somente a graça é uma igreja em comunhão. Assim como a Trindade se torna um modelo de comunhão da igreja. Quando entendemos essa compreensão, nós caminhamos dentro da compreensão da manifestação verdadeira do que é a graça de Deus, dentro do que Lutero trabalhou com suas perspectivas. Então, a partir disso, a igreja é vocacionada. É otorgado à igreja uma missão de testemunhar até os confins das terras as boas novas. E qual que é o centro das boas novas? É Cristo, é Jesus. Salvação somente em Cristo. Somente em Cristo nossa dependência. Então,
A salvação, ela diz respeito às relações ou à comunhão restaurada com Deus, com as outras pessoas, e que a igreja é onde a salvação deve estar totalmente à vista do mundo. É vocacionada e direcionada à igreja o testemunho desta realidade. O testemunho nos tempos de Lutero é obras, lei. A igreja declara que somente através da prática humana, através de feitos que seja relacionado ao presente, você alcança a graça. Aí Lutero, com todo o seu trabalho dessa perspectiva da reforma, ele diz: não, a igreja ela é restaurada à comunhão, porque através da misericórdia manifestada de Deus em Cristo, nós fomos sarados, nós fomos alcançados e nós fomos levados a uma graça, a uma comunhão. Quando você olha para as Escrituras, você vê isso. Na manifestação da atitude do ato da ceia, Jesus instruiu essa necessidade da união. Paulo testemunhou sobre isso no partir do pão. Comam todos, bebam todos, porque esse é o meu corpo, que foi rasgado, que foi ferido por vós. Esse é o meu sangue que foi manifestado, que te fez ter um encontro com a verdadeira graça. Você crê nessa palavra? Eu quero orar com você. Nós saímos daqui compreendendo essa realidade, essa necessidade da comunhão, da graça de Deus. Fique em pé. Vamos orar. Deixa eu só indicar aqui para vocês mais 2 livros. Esse livro, O Legado de Lutero, você tem ainda? Ainda não? Esse livro é perfeito. Esse livro ele é editado por também Strong e também por Stephen Nichols, ou Nichols, dentro de uma interpretação mais a português. E a perspectiva que eles trabalham é uma perspectiva de vários autores, falando desde todo o contexto da reforma, como também até mesmo os 5 solas da reforma, do contexto pós-reforma. Então, adquira esse livro, eu tenho certeza que você que quer compreender essas verdades, essa é uma leitura indispensável. E a segunda leitura é esse aqui, do Miguel Nunes, pastor batista, lá da República Dominicana, Ensinamentos que Transformaram o Mundo. É uma exposição também, uma questão mais prática, alicerçada dentro de um contexto bíblico, dos solas da reforma. Então, são leituras indispensáveis, e esse aqui é presente do João para mim. Esse é meu. Aí não, né? Eu falei sobre a comunhão, sobre a graça e faz essa aqui agora. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez na sua casa, na sua presença, nós entendemos como a manifestação da sua graça nos faz caminhar, continuarmos sendo sustentados diariamente, somente através do seu sacrifício. Senhor, nós compreendemos que somente através da realidade trinitária, através dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito com a sua igreja, que nós somos sustentados, que nós caminhamos, que nós temos um alvo, que nós temos uma direção, que nós somos alcançados pela sua salvação. Senhor, nos ajuda a entendermos cada dia o que é o verdadeiro Evangelho. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos fortalece, nos dê graça, manifesta o seu favor a esta igreja, que aqui os frutos da graça possam ser perceptíveis e a sua salvação possa alcançar diariamente o coração humano. Obrigado, Pai, por isso nós te agradecemos e nos ajuda na nossa caminhada, nos sustentando, nos dando graça.